Vivemos em uma era em que o desejo é constantemente estimulado. Imagens, músicas, filmes e redes sociais nos bombardeiam o tempo todo com a ideia de que estar desejando e ser desejado é sinônimo de estar vivo. O amor romântico é vendido como o ápice da felicidade humana, como se a plenitude só pudesse ser alcançada quando alguém nos escolhe. Mas o que acontece quando essa chama simplesmente se apaga? Quando a pessoa percebe que não sente mais vontade de se envolver, de buscar ou de idealizar ninguém? Essa é uma pergunta que vem crescendo silenciosamente dentro de muita gente. É normal não desejar mais ninguém? E a resposta, por mais surpreendente que pareça, é sim. É absolutamente normal. Em alguns casos, pode ser até um sinal de equilíbrio e amadurecimento emocional. O descanso do desejo. O desejo humano é uma energia viva, que se transforma ao longo da vida. Ele não é uma constante. Há fases em que ele pulsa com intensidade. O coração se acelera, a mente se enche de planos, o corpo pede presença. Mas há outras fases em que ele se recolhe, silencia e parece desaparecer. Esses momentos não são vazios, são pausas necessárias. Assim como o inverno prepara o terreno para a primavera, o recolhimento emocional prepara a alma para novos ciclos. Em muitos casos, a ausência de desejo é o corpo e a mente pedindo descanso depois de períodos longos de entrega, de decepções ou de relações desgastantes. A energia que antes se projetava no outro, agora se volta para dentro, buscando reconstrução. Não é falta de vitalidade, é reorganização interior. O ser humano precisa de silêncio emocional para se reencontrar, e esse silêncio pode ser confundido com desinteresse. Mas, na verdade, é o momento em que a pessoa aprende a existir sem depender do olhar alheio. Quando o desejo se transforma. O desejo não desaparece, ele muda de direção. Às vezes, deixa de se expressar através da paixão e se manifesta na curiosidade por aprender, na vontade de criar, no prazer de estar em paz. É um tipo de energia que se espiritualiza. A libido, que Freud descrevia como força vital, pode ser canalizada para outras áreas: arte, conhecimento, natureza, autocuidado, espiritualidade. Quando o desejo se expande para além do outro, a vida se torna mais ampla. A pessoa não deixa de sentir, apenas sente de outro modo. Essa transformação é comum em pessoas que atingem um certo grau de autoconhecimento. A libido, que Freud descrevia como força vital, pode ser canalizada. Quando a mente entende que a completude não depende do afeto externo, o desejo não desaparece, ele se sublima. E a sublimação não é negação, é transcendência. É quando o coração se sente tão pleno que não precisa correr atrás de algo ou alguém para se sentir vivo. Bloqueio emocional versus plenitude interior. É importante, no entanto, distinguir duas realidades muito diferentes. Há quem não deseje mais porque atingiu um estado de serenidade. E há quem não deseje porque está ferido, decepcionado, emocionalmente bloqueado. O primeiro caso é liberdade. O segundo é autoproteção. Quando o desejo se apaga por medo, ele não traz paz, traz anestesia. A pessoa evita se abrir, evita se conectar e confunde segurança com isolamento. Ela se convence de que não precisa de ninguém, mas por trás dessa frase existe dor não resolvida. Relações anteriores podem ter deixado cicatrizes profundas, traições, rejeições, abandonos, e o inconsciente, para evitar novas feridas, simplesmente desliga a energia do desejo. É um mecanismo de defesa sutil, mas poderoso. Nesse caso, o caminho não é forçar o desejo a voltar, mas cuidar das causas da dor. O desejo floresce naturalmente quando o solo emocional está fértil. Por isso, antes de querer sentir de novo, é preciso curar o que ainda dói. O mito do desejo constante. Vivemos em uma sociedade que idolatra o desejo contínuo. Ser desejado é quase um símbolo de valor pessoal. As pessoas medem sua autoestima pelo número de curtidas, olhares e validações externas. Mas o desejo humano não foi feito para ser constante. Ele é cíclico, orgânico, mutável. Forçar-se a desejar quando não há vontade é uma forma de violência contra si mesmo. E fingir desejo para se sentir normal é uma das maiores causas de vazio emocional moderno. A sabedoria em reconhecer os próprios ciclos. Há fases de florescimento e fases de recolhimento.
O problema é que a cultura atual nos convenceu de que parar é perder, quando na verdade parar é respirar. É nesse espaço de pausa que a mente se renova, o corpo se recupera e o coração aprende a sentir de novo com mais verdade. O reencontro com o próprio centro. Quando o ser humano deixa de se definir pelo olhar do outro, algo profundamente libertador acontece. A energia antes gasta tentando agradar, conquistar ou corresponder a expectativas começa a retornar ao próprio coração. É como se depois de anos se estendendo para fora, a alma se recolhesse e dissesse: agora é hora de voltar para casa. Esse retorno a si mesmo é o início de um novo tipo de desejo. O desejo de existir plenamente, sem precisar ser visto para ser validado. Durante muito tempo, a sociedade associou a solidão à falta. Mas estar só não é estar vazio. Pelo contrário, pode ser o espaço mais fértil que existe. A solitude, diferente da solidão, é uma escolha consciente. É o momento em que o indivíduo decide se reconectar com sua essência, compreender seus ciclos, observar o próprio pensamento e cuidar de suas feridas internas. Na solitude, o silêncio não é ausência, mas presença total. Esse estado de recolhimento permite uma escuta mais fina da própria alma. A pessoa começa a identificar quais desejos eram realmente seus e quais foram plantados pela sociedade, pela família, pelas comparações. Muitos dos desejos que movem a humanidade não nascem do coração, mas do medo de ficar para trás. O reencontro com o próprio centro revela isso. Que boa parte das nossas buscas era apenas fuga de nós mesmos. Ao redescobrir-se, o indivíduo percebe que a paz não está no que se conquista, mas no que se compreende. A energia do desejo se refina. Não se trata mais de querer alguém para preencher, mas de escolher estar com alguém por afinidade, por sintonia, por troca verdadeira. O amor deixa de ser necessidade e passa a ser presença. O prazer de estar em si. Há um momento em que o simples ato de respirar com consciência, de sentir o corpo relaxar, de estar em silêncio, já é suficiente. É um estado raro na sociedade moderna, onde o ruído externo é constante e o vazio interno é evitado a todo custo. Mas, paradoxalmente, é nesse vazio, nesse aparente não sentir desejo, que a vida se reorganiza. É nele que o ser humano descobre o prazer de estar em si. O prazer de cuidar do próprio corpo não por estética, mas por amor. De aprender algo novo não para impressionar, mas para expandir a mente. De se permitir descansar, observar, contemplar a beleza das coisas simples. O sol atravessando a janela, o som da chuva, o silêncio que antes incomodava e agora acolhe. Mas, paradoxalmente, é nesse vazio, nesse aparente não sentir desejo, que a vida se reorganiza. É nele que o ser humano descobre o prazer de estar em si. A pessoa que aprende a viver consigo mesma não se fecha para o mundo. Ela se torna mais inteira, mais leve, mais autêntica. E quando se conecta com alguém, essa conexão parte de um lugar muito mais maduro, o da escolha consciente, não da carência. O amadurecimento afetivo. Chegar a esse ponto é um marco de amadurecimento afetivo. Durante os primeiros ciclos da vida, o ser humano busca no outro um espelho de validação. Quer ser desejado para se sentir suficiente, quer ser escolhido para se sentir importante. Mas conforme a consciência se expande, o espelho se volta para dentro. A validação passa a vir da coerência interna, de viver de acordo com o que se sente e acredita. Esse processo não é fácil. Ele exige atravessar o desconforto do silêncio, olhar para a própria história e reconhecer feridas antigas. Muitas vezes, o não-desejo vem acompanhado de um luto invisível, o luto da antiga versão de si mesmo, aquela que dependia da paixão para se sentir viva. Mas é justamente ao atravessar esse luto que nasce um novo tipo de amor. O amor sereno, aquele que não precisa de drama, urgência ou conquista para existir. O amor que apenas é. Amadurecer emocionalmente é aceitar que o fogo da juventude cede espaço à luz da consciência. Não é o fim da intensidade, é a transformação dela. O desejo deixa de ser impulso e se torna presença. Deixa de ser movimento de busca e passa a ser vibração de completude. E nesse ponto, qualquer relacionamento que venha depois se torna um encontro entre dois seres inteiros, não entre duas metades tentando se completar. E quando o desejo retorna? Com o tempo, algo curioso acontece. O desejo pode retornar,
mas nunca do mesmo jeito. Ele volta com mais discernimento, com mais calma, com mais verdade. Não vem mais da necessidade de ser amado, mas da vontade genuína de compartilhar. É como se o fogo tivesse aprendido a não se queimar. Ele não consome, ele aquece. E essa nova forma de desejar é profundamente humana e espiritual ao mesmo tempo. É quando o amor deixa de ser uma emoção e se torna um estado de consciência. O ser humano passa a desejar não apenas o outro, mas a vida em sua totalidade. Deseja o nascer do dia, a sensação da água na pele, o toque gentil, a honestidade de um olhar. Tudo ganha valor, porque o olhar mudou. Quando o desejo deixa de ser carência, tudo o que é simples se torna extraordinário. E se o desejo não voltar? Se o desejo nunca mais voltar da forma antiga, tudo bem também. Nem todo silêncio é falta, e nem toda ausência é perda. Existem pessoas que encontram mais plenitude na serenidade do que na paixão, mais intensidade em uma vida tranquila do que em uma relação turbulenta. A alma de cada um tem seu próprio ritmo, e é sábio respeitá-lo. A cultura do sempre querer mais cria a ilusão de que estar pleno é ser estagnado. Mas o verdadeiro equilíbrio é saber desejar sem precisar, amar sem se perder, e estar só sem se sentir vazio. Quem aprende isso descobre uma liberdade que o mundo não pode dar, porque ela nasce da consciência de que nada falta. Não desejar mais ninguém pode ser, portanto, um sinal de que o coração encontrou o próprio lar. E quando o coração está em casa, ele não precisa sair em busca de nada. Ele apenas observa, vive, sente e se basta. No fim das contas, o desejo não morre. Ele apenas muda de direção. Ele deixa de estar voltado para fora e passa a habitar o interior do ser. Esse é o momento em que o amor deixa de ser um verbo de posse e se torna um estado de presença. A alma se pacifica e o olhar sobre o mundo se suaviza. Não há mais pressa, nem medo, nem escassez. Há apenas o fluxo natural da vida sendo vivido com inteireza. Esse é o verdadeiro amor, aquele que não precisa de testemunhas, que não depende de reciprocidade para existir e que não busca preencher o vazio, porque ele próprio é plenitude. Quando a pessoa chega a esse ponto, o simples fato de existir já é o suficiente. Ela não precisa desejar para se sentir viva. Ela é vida.